Boa noite, amados irmãos, Igreja do Senhor, todos nós que estamos reunidos para esse momento na presença do nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor por este privilégio, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para glorificar o nome do nosso Deus, para receber a instrução da sua palavra, para termos a nossa fé edificada, o nosso amor renovado, a nossa esperança cada vez maior. Nessa noite, o Espírito de Deus edifique a sua vida, através daquilo que nós já fizemos, cantamos, oramos. Com certeza o Senhor está agindo na sua vida. E agora, com a pregação da palavra, que a sua vida seja edificada. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 19 em diante. Atos 11, 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, penetra nos nossos corações. E nós te louvamos porque ela ainda fala conosco, Pai. E te rogamos que nessa noite o teu Espírito Santo aplique essa palavra que ele mesmo inspirou a cada um de nós, ó Pai. A nossa vida, a vida da tua igreja, a vida de todos aqueles que ouvirem, para que o teu nome seja glorificado e as nossas vidas sejam renovadas para a tua honra e a tua glória. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. No texto, nós vemos aí que do verso 19 até o verso 26, eles contam a história do início do cristianismo
da chegada do cristianismo na cidade de Antioquia, uma grande e importante cidade da Síria. Para a gente se localizar, ela está a poucos quilômetros acima de Beirute, que está aí nos noticiários com a grande explosão. Antioquia ficava um pouco acima, já no território da Síria. E depois de Jerusalém, Antioquia foi a cidade que esteve mais intimamente ligada ao início do cristianismo. E o texto nos mostra e relata que para lá fugiram muitos judeus cristãos logo após o apedrejamento de Estevão. Você pode ler isso no capítulo 8, versículo 1. E esses chegando lá em Antioquia, eles continuaram pregando o evangelho, mas somente para os judeus. E aqui a gente tem logo um grande exemplo, né? Mesmo perseguidos, mesmo expulsos da sua terra, mesmo numa cidade estranha, mesmo tendo visto o que aconteceu com Estevão, eles não deixaram de anunciar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Mas também outros cristãos que haviam chegado de Chipre e de Cirene pregavam aos gentios, aos gregos, de forma que o versículo 20 diz que anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E desse modo, então, se formou ali uma grande igreja formada por judeus e por gentios. E ou gregos, né, chamado aqui de gregos. Sabemos que havia algumas dificuldades entre eles, a questão da circuncisão, que depois Paulo vai tratar disso e vai ensiná-los, como diz o texto, né, que passou ali 1 ano ensinando aqueles irmãos. E a igreja de Antioquia se tornou, então, o berço das missões cristãs ao estrangeiro, missões mundiais. Foi dali que partiram Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Atos 13, 1-3 descreve isso. E também foi dali que Paulo, depois sozinho, partiu para a sua segunda viagem missionária e voltou para aquela igreja para prestar o relatório da sua viagem. Isso está em Atos 15, verso 33 em diante. Então, irmãos, esse zelo evangelístico deu àquela igreja uma grande proeminência no início do evangelho, na história da igreja subsequente. Antioquia se tornou um centro cristão de grande influência. E diz o texto, né, que ali os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. No início essa palavra era pejorativa, mas depois se tornou algo de intenso significado. E essa denominação descrevia os discípulos como sendo pessoas, acima de tudo, seguidores de Jesus, servos de Jesus, do Cristo ressurreto. E eu fico pensando, irmãos, quando a gente olha para essa história, para essa descrição, eu fico pensando, e nós hoje, como nós temos testemunhado o Evangelho? Aqueles irmãos exilados, tendo que fugir muitas vezes da sua terra, por causa da sua fé, e mesmo assim não deixavam de anunciar Jesus Cristo. E como nós temos testemunhado o Senhor? Será que nós somos também dignos de sermos chamados cristãos, como daqueles irmãos foram? A palavra cristão se tornou tão comum, tão sem significado, que às vezes a gente perde a sua essência, aquilo que a palavra de Deus nos diz a este respeito. Mas nessa noite eu quero concentrar a minha atenção e chamar também a sua atenção para os versículos 27 a 30, onde nós vamos focar a nossa palavra. Então, diz o texto no versículo 27, naqueles dias,
Ou seja, ele acabou de falar o que estava acontecendo naquela igreja. Então, ele diz, naqueles dias em que a igreja de Antioquia vibrava com o evangelho, pessoas estavam se convertendo, Paulo estava ali pregando o evangelho. Então, naqueles dias, descem alguns profetas de Jerusalém para ver o que estava acontecendo em Antioquia. Isso foi descrito aqui. E um destes profetas, chamado Ágapo, previu que haveria uma grande fome naquela região. E aí aqui a gente vê um teste do verdadeiro profeta. Ele profetizou e, de fato, o texto diz que esta fome veio nos dias de Cláudio. Cláudio foi imperador romano do ano 41 ao ano 54 depois de Cristo. Então foi logo após, né, os acontecimentos ali da morte de Jesus que ele reinou. E o F.F. Bruce, que é um comentarista bíblico muito conhecido, ele disse que, de fato, naquela época, naquele tempo, houve um período que foi marcado por uma grande fome, fruto de más colheitas e de sérias questões climáticas. Então, houve fome em diversas partes do Império Romano. E também Joséfo, historiador da antiguidade, judeu, ele disse que uma grande fome oprimiu o povo da Judéia durante o reinado de Cláudio. E muitas pessoas morreram por não terem o que comer. Apesar da rainha Helena, esposa de Cláudio, ter comprado e distribuído grande quantidade de cereais e de figos. Essa é a descrição de Joséfo. Fez lá uma cesta básica, né, para ajudar aquelas pessoas que estavam em necessidade. E aqui nós podemos fazer um paralelo entre aquela situação com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Pela graça de Deus, nós não temos aí uma fome generalizada, matando pessoas, porque muitas têm se levantado para ajudar a igreja, inclusive, dando cestas básicas, acompanhando diversas pessoas em necessidade. Mas nós temos milhares de pessoas no mundo inteiro morrendo, atacadas por um vírus mortal. E a igreja de Antioquia, além dessa situação que estavam vivendo, né, sofria uma certa perseguição por parte de judeus que queriam que os novos convertidos fossem circuncidados. E essa questão ficou tão séria que eles tiveram que convocar um concílio, que foi o primeiro concílio da história da igreja, que se reuniu em Jerusalém, e essa reunião está descrita aí no capítulo 15 de Atos. E a igreja, aquele concílio, então, tomou certas decisões, enviou para as igrejas, e a igreja de Antioquia, como nós já vimos, formada por crentes sinceros, crentes que amavam o Senhor Jesus, crentes que eram amorosos e submissos, eles acataram a decisão daquele concílio. E o texto vai dizer então que quando eles tomaram conhecimento daquela situação aflitiva que a igreja da Judéia passava, o texto diz no versículo 29 que eles resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram. Então, tomaram uma decisão, e essa decisão resultou numa ação por parte deles. Não ficaram apenas especulando, mas tomaram uma decisão. E eles destacaram Barnabé e Saulo, né? O texto ainda chama Paulo de Saulo, né? Para irem a Jerusalém
levar aquele donativo e que os entregassem aos presbíteros da igreja em Jerusalém. Aplicando esse relato bíblico à situação que nós estamos vivendo hoje, eu quero então destacar alguns pontos que eu julgo muito interessantes para nós, Igreja do Senhor, aqui em Juiz de Fora e no Brasil. Primeiro, a igreja de Antioquia, apesar dos seus próprios problemas, como todas as igrejas têm, ao tomar conhecimento de uma situação pior do que a deles, um problema maior que afetava irmãos de um outro lugar, aquela igreja não ficou murmurando ou reclamando da sua situação, não ficou questionando a Deus a respeito daquilo que estava acontecendo. Aquela igreja não ficou especulando se tudo aquilo era vontade de Deus ou não, se era acaso, quem que tinha provocado aquela situação. Eles não se fecharam, a fome vem aí, vamos nos prevenir, vamos cuidar de nós, a situação está muito difícil. Eles não se encolheram naquela hora de dificuldade, de desastre. Pelo contrário, o texto diz que eles resolveram e agiram em cima da sua resolução. Quem resolveu? Certamente, diz aí o texto, os discípulos, a igreja, e certamente guiada pelos seus líderes. E o texto diz que a resolução deles foi acompanhada por todos os membros, que diz o texto aí, que cada um conforme as suas posses, eles resolveram ajudar e se envolver com aquele projeto da liderança daquela igreja, com toda certeza. Irmãos, a gente olhando para isto, nós podemos nos perguntar, como nós, como igreja, como eu e você, como pessoas, temos reagido diante dessa pandemia, diante da quarentena, diante da incerteza desses dias, diante da falta de um culto presencial no templo, como nós temos reagido? O que isso tudo tem contribuído para o nosso crescimento espiritual? Tem contribuído para a nossa maturidade cristã? Será que não está acontecendo nada? Será que isso tudo não nos está nos levando a tomar algumas decisões, algumas resoluções, como aqueles irmãos fizeram? Ou se, pelo contrário, será que você tem se deixado abater, tem ficado deprimido, angustiado, triste, tem se tornado dependente da ação de alguém? Ou a sua vida espiritual está estagnada e você não sabe o que fazer? Qual é a situação? Como você está vivendo esses dias? Essa igreja de Antioquia nos dá um exemplo de como nós devemos reagir, resolver. A situação está complicada, está difícil. Não vamos ficar apenas especulando, discutindo, às vezes, quem é o responsável, por que está acontecendo ou não, mas resolver agir baseado na palavra de Deus. Precisamos pensar que esse é um momento único da história da nossa vida, da história da humanidade. A humanidade nunca enfrentou uma situação como esta. Isso está exigindo de nós, irmãos, posicionamentos claros, baseados na palavra de Deus, que demonstrem de fato ao mundo que nós somos cristãos,
como aqueles irmãos de Antioquia foram chamados e reconhecidos como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Então essa pandemia, tudo isso, irmãos, traz um desafio para a nossa vida. Como nós vamos aproveitar esse tempo? Ou estamos apenas deixando o tempo passar, cheio de problemas e de angústias, sem tomarmos nenhuma resolução? A palavra do versículo 29 tem que falar ao nosso coração. Eles resolveram, eles tomaram uma decisão racional, consciente, dirigidos certamente pelo Espírito de Deus. E precisamos nos lembrar, irmãos, que cada um de nós somos capacitados por Deus com dons, com talentos, que devem ser usados, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E esse fim proveitoso é a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo, seja pela salvação dos perdidos, seja pelo crescimento espiritual dos salvos. Então todos nós somos capacitados, todo o corpo de Cristo está capacitado a agir para um fim proveitoso, salvação de vidas nesse tempo. Quantas pessoas perdidas, angustiadas, sem esperança. Usarmos os nossos dons e capacidade para o crescimento espiritual da igreja. É isso que a igreja tem procurado, a nossa igreja tem procurado fazer desde o início, com essas programações que nós temos aqui feito, né, os dons e os talentos de irmãos que têm aqui abençoado a nossa vida, pela palavra que tem sido transmitida e ensinada, com o objetivo de alcançar aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor de sua vida, e para desafiar você que é crente a de fato resolver, a buscar uma intimidade maior com o Senhor, uma vida espiritual mais profunda, para que quando passar tudo isso, a igreja do Senhor, que vai resistir, vai ficar, tudo pode passar, mas a igreja não passará. Nós possamos nos levantar verdadeiramente como testemunhas do Senhor. Por isso, irmãos, este é o momento de resolvermos muitas coisas em nossas vidas. Aqueles cristãos de Antioquia resolveram colocar a mão no bolso e contribuir cada um conforme as suas posses para o socorro e a edificação da igreja de Jerusalém. Para uns, essa é a parte mais fácil. Para outros, é a parte mais difícil. E nesse momento, nós precisamos ouvir aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Estamos dispostos a fazer isso para abençoar outros mais necessitados neste momento? Para manter a obra da igreja? Será que a pandemia tem nos feito mais fiéis na entrega das nossas ofertas, dos nossos dízimos, e mais desprendido das coisas materiais? Será que essa pandemia tem nos feito pensar mais na vida espiritual e no céu? Tenho brincado aqui algumas vezes, né, que nesse tempo a gente vê, tem muito crente com medo de ir para o céu, né? Muito crente com medo de ir para o céu.
Precisamos aproveitar esse tempo para buscarmos um crescimento espiritual. E Paulo, em 2 Coríntios 8, versículo 5, diz que para a gente fazer tudo isso, nós precisamos, antes de tudo, nos darmos inteiramente ao Senhor das nossas vidas, para que Ele nos use para a sua glória e para o bem do nosso próximo. E, portanto, irmãos, que esse tempo que estamos vivendo nos conduza a uma santificação e a uma consagração ainda maior. Resolva fazer isso na sua vida, mas não fique apenas na resolução, porque a segunda coisa que eu queria destacar no verso 30 é que o texto diz que eles resolveram enviar e, com efeito, e de fato fizeram. Precisamos tomar resoluções, mas precisamos também agir. A resolução precisa ser acompanhada com a ação. Não adianta você ficar sensibilizado com uma determinada situação, chorar, ficar emocionado, mas é preciso agir em cima da decisão tomada. E a primeira ação de um cristão, certamente, é a oração. E certamente o Espírito Santo está agindo em todos nós nesses dias de isolamento social, de afastamento dos cultos no templo. O Espírito continua agindo, ele não parou a sua ação por causa da pandemia. Alguns podem pensar que Deus parou de agir. O Espírito de Deus continua agindo, continua convencendo o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Continua trabalhando na vida dos crentes. Há muitas resoluções a serem tomadas quanto à nossa vida material, quanto à nossa vida espiritual, quanto à maneira como nós encaramos o futuro. Deus tem nos dado um tempo especial para isso. O que estamos fazendo? Como temos aproveitado esse tempo? Reclamando da situação ou resolvendo fazer alguma coisa? Sob a direção, é claro, do Senhor Jesus. Como será a sua vida espiritual depois de tudo isso? Do mesmo jeito que você entrou? Melhor, pior? Depende só de você tomar uma decisão e agir na busca de se dar inteiramente ao Senhor. E pensar que essa pandemia tem nos despertado para as nossas limitações físicas, para a brevidade da nossa vida, nos mostrando que tudo passa, só a palavra de Deus permanece eternamente. Mas um terceiro e último ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, nesse texto, é a ação dos presbíteros, da liderança da igreja. Aqueles discípulos de Antioquia agiram certamente sobre as orientações dos presbíteros daquela igreja. Eles acataram a decisão dos líderes e agiram segundo aquilo que havia sido proposto. E nós temos um exemplo de como essa igreja agia em Atos 13, verso 1 a 3. Eu quero convidar você para conferir esse texto. Atos 13, 1 a 3 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então aquela igreja estava, como diz aí no versículo 2, servindo, estava prestando culto.
com jejuns e oração. E o Espírito Santo falou com aquela liderança. E aqui, essa palavra que nós precisamos pensar como líderes da igreja, tanto os pastores como os presbíteros regentes e docentes. Porque você nota que aquela oferta foi entregue aos presbíteros de Jerusalém para que eles administrassem. Eles não julgaram aquela oferta, espalharam, enviaram a liderança, para que a liderança tomasse decisões e agisse conforme necessidade. E sem dúvida, irmãos, isso serve para nós, presbíteros, hoje, porque sobre nós pesa esse grande privilégio, mas essa grande responsabilidade. E aqui é bom lembrar as palavras do apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso, registradas em Atos 20 e 28, quando ele se despede daqueles presbíteros, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu digo, ufa, que responsabilidade, que coisa extraordinária Deus colocou sobre a liderança da sua igreja. Vejam bem, chamado para pastorear, para liderar a igreja de Deus. Aquele socorro foi entregue àqueles presbíteros. E agora caberia a eles administrar corretamente aquela ajuda para todos os necessitados, que todos os necessitados fossem abençoados. Portanto, irmãos, grande é a responsabilidade dos presbíteros, da liderança da igreja, tanto na questão material quanto na questão espiritual, no cuidado com a igreja, que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue. Eu aqui me dirijo agora a nós, presbíteros, que fomos separados por Deus e eleitos pela igreja, somos chamados a resolver tantas coisas nesse tempo difícil, que certamente afetarão a vida de muitas pessoas. E devemos fazer isso com muita oração, com muita sabedoria e dependência do Espírito Santo. É um momento que exige de nós tomadas de posições, resoluções, resolver, sempre sob a direção do Senhor. E uma das coisas que se coloca diante de nós, difíceis, que esse é um tempo de resolver a quem que nós vamos obedecer. Porque enfrentamos uma situação semelhante àquela dos discípulos lá em Jerusalém, conforme relata Atos 5, verso 27 a 29. Eles levaram os discípulos e os apresentaram ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é um tempo esse tempo em que vivemos, coloca sobre nós, presbíteros, regentes e docentes, grande responsabilidade diante do nosso Deus. A quem vamos obedecer? Na teoria, obedecer a Deus, e na prática, aos decretos dos homens? E quando eu digo obedecer, irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós devemos quebrar todos os protocolos, desprezar todas as medidas de segurança determinadas pelas autoridades.
Isso não é compatível com a doutrina cristã e nem com a responsabilidade social da igreja. Mas há um limite para as determinações das autoridades sobre a vida da igreja. Como nós já vimos daquela resposta que Pedro deu àquelas autoridades. Portanto, cabe aos presbíteros, à liderança da igreja, tomar decisões corretas para guiar e proteger o povo de Deus nesse tempo de pandemia e, ao mesmo tempo, honrar a Deus que os chamou e os colocou para cuidar da igreja, que Ele comprou com o mais alto preço que o mundo jamais poderia pagar, que foi o sangue precioso e puro do seu Filho Jesus. Tempos complicados, tempos difíceis, estamos sempre falando isso, mas vamos só ficar falando. Aquela igreja de Antioquia, que nós vimos como foi formada, vimos como foi doutrinada por Paulo e Barnabé, aquela igreja, no meio de uma situação difícil, tomou uma resolução. Resolveram enviar socorro aos irmãos de um outro lugar, de uma outra nação, para que eles pudessem ser abençoados. Resolveram e fizeram, mesmo com todas as implicações que isso poderia ter. E quem assumiu essa liderança foram os presbíteros, tanto de Antioquia quanto os presbíteros de Jerusalém. Portanto, irmãos, nós somos chamados nestes dias a resolvermos a ter uma vida espiritual mais profunda, a começar da liderança da igreja. Precisamos entender esse tempo. Precisamos realmente nos curvar diante do Senhor em arrependimento, pedindo misericórdia do Senhor. Precisamos viver numa dependência do Espírito, em oração. Temos orado pouco, é verdade. E às vezes queremos que Deus dê uma solução mágica. Mas será que essa solução não vai passar por nós? Se nós buscarmos o Espírito e ouvirmos a voz do Espírito e fazermos aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. O desafio dessa palavra nessa noite é que nós, como igreja, sejamos fiéis ao Senhor. Possamos honrar de fato o nome cristão, tão desgastado, tão desprezado, tão humilhado. Mas nós podemos resgatar, dizer que somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, dispostos a tudo sob a sua direção para honrar e glorificar o seu nome. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Você que ouve essa palavra. Que a exortação da palavra de Deus hoje nos conduza a uma vida espiritual que vai fazer diferença nestes dias e alcançar muitas vidas e abençoar muitas pessoas. Aprendamos com aquela igreja, com os irmãos de Antioquia, a agir em tempos de crise e desafios à nossa fé e ao nosso chamado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai. Ó Deus, sabemos que ela não voltará vazia, porque segundo o Teu propósito, ela há de prosperar na vida do Teu povo, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos apresentar a Ti e apresentar essa palavra ao Teu povo, Pai. Obrigado, Senhor, que essa noite e que este culto que estamos iniciando hoje possa realmente ser usado pelo Senhor para abençoar a Tua igreja. Usa, Pai, todos os atos destes cultos, tanto os louvores, as orações, como a palavra, para que a vida da Tua igreja seja edificada, para que
aqueles que nos ouvem, essa cidade, essa nação, saiba que há nesse país uma igreja, há cristãos sinceros, devotados, fiéis, e que querem de fato abençoar essa nação, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, para que nós possamos abençoar os outros. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos continuar firmes nesta caminhada.